Put the needle on the record. Vamos falar de liderança e gestão de expectativas, que são naturalmente duas características fundamentais de qualquer líder ou gestor, e a liderança implica desde logo inspirar, motivar e guiar as equipas e no que diz respeito depois à gestão de expectativas, eu que não percebo nada disto, mas dá-me ideia que se formos claros a definir as metas e os objetivos e as expectativas também em relação ao desempenho de cada um que pertence à equipa, fazem o sucesso, seja no desporto, seja nas empresas. E mais uma vez aqui vamos falar destes dois universos, quer do mundo desportivo, quer do mundo empresarial, e os nossos convidados aqui são perfeitos, e vou passar a apresentá-los já e chamá-los ao palco, por favor. O Pedro Martins, que é treinador de futebol, todos nós conhecemos. O Jorge Jardim Gonçalves, ex-presidente do BCP, também está aqui connosco. O Francisco Urjão, CEO da CUF. Sou um grande utilizador. O Miguel Ribeiro Ferreira, que tem um grande nome, do Shark Tank. E como está? E por fim é a Sónia Paixão, a senhora do painel, que é vice-presidente da Câmara de Loures e ex-vice-presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude. Agradecer a todos e começaria, se a Sónia me permitir, com o Pedro Martins, que é um treinador que eu muito admiro e que tenho acompanhado. E estávamos aqui a falar de liderança e, obviamente, que é fundamental, como no mundo empresarial, a liderança no campo e no balneário, a forma como se interage, como se é eficaz a fazer passar as ideias e as preocupações à equipa. Essa gestão, essa comunicação é o segredo do sucesso numa equipa? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. E é um prazer, e de facto é a primeira vez que eu estou presente neste evento. É um evento extraordinário, porque provavelmente são das poucas iniciativas onde o mundo do desporto interage com a área empresarial e, de facto, os dois painéis que ouvi foram deliciosos e extraordinários. A comunicação é, de facto, extraordinária e por vezes não é somente para o nosso grupo de trabalho. Eu falo nomeadamente quando treinamos equipas fortes e que tenham uma preponderância muito grande nas sociedades. Os adeptos ou o exterior também é importante essa comunicação. A liderança também não é só isso. A liderança de um treinador passa também por inspirá-los. Há um grau de exigência muito grande para que eles cheguem ao objetivo que nós pretendemos, sem nunca esquecer também o lado individual de cada um, os seus objetivos individuais, que são extremamente importantes, e cada atleta é um indivíduo em que nós temos de ter uma particular atenção, mas sem nunca fugir aquilo que é o lado coletivo, da forma que nós consigamos pôr em prática aquilo que é a nossa ideia de jogo, aquilo que é a gestão de grupo, de forma a potenciar também o coletivo. Mas é importante perceber individualmente as características de cada um. Claramente. Eu, quando inicio uma pré-época, eu tenho necessidade de conhecer os meus jogadores individualmente. Nomeadamente, quando faço a primeira época com eles, o meu primeiro propósito é perceber que tipo de atleta tenho pela frente, qual é a personalidade. Mas só enquanto atleta ou como ser humano também? Como ser humano, personalidade? Como ser humano. Ela não é dissociada do atleta e do ser humano em nenhuma circunstância, e ainda para mais, nós que passamos com eles
maior parte do tempo, eles passam mais connosco do que propriamente com a família. Eu passo mais tempo com os jogadores de futebol ou com as estruturas do que com a minha família, mas muito mais. E, portanto, este lado emocional, ela tem que ser inerente, sem nunca esquecer que, de facto, há o lado do jogador e o lado do treinador. E, portanto, esses, para mim, são fatores importantíssimos. Imagino que, Sónia, nas equipas que lidera, pode passar o microfone, na política, mas não só, em todas as atividades onde se envolveu, a capacidade de comunicação, de ser eficaz a explicar os conceitos, as ideias, aquilo que é a estratégia que se pretende, tem-lhe dado resultados? Tem sentido essa necessidade de comunicar eficazmente? Olá, bom dia a todas e a todos. Permitam-me que comece por agradecer aos irmãos Mira, que hoje, com a sua liderança, acho que é com a liderança deles e com as expectativas que nos criaram a todas e a todos, estamos aqui hoje sentados. Claro que sim. Quem lidera, eu acho que todos nós, cada um de nós nesta sala, somos líderes. Temos que nos encarar assim. E ter uma liderança eficaz é como ter uma comunicação direta, sabermos traçar quais são os objetivos a que nos propomos e que nos propomos em coletivo. Ninguém pretende alcançar esse determinado objetivo sozinho. Falo em equipa e quanto mais partilhar com a equipa aquilo que se pretende, tanto melhor. Falar de liderança é falar de presença, é falar de exemplo, é falar de envolvimento. E acho que cada um de nós, nos diferentes papéis que assumimos, é isso que fazemos. A minha vida tem passado pelo mundo da política, tem passado pela administração pública, sem estar na política. Hoje estou a desempenhar uma função política. Anteriormente, como disse, estive como vice-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Antes disso, tinha estado como dirigente na Câmara Municipal de Lisboa, na área do desporto. E a característica que me tem pautado sempre ao longo da minha vida profissional, que leve mais de 20 anos, sempre no setor público, espero não terminar no setor público a minha carreira profissional, mas até agora tem sido no setor público, e é esta a forma que vejo. É no envolvimento, na capacidade de sermos exemplo, na capacidade de transformarmos, de sabermos que o nosso dia-a-dia tem repercussões no dia-a-dia de outro, na qualidade de vida de outro. Este sentimento é aquele pelo qual eu me pauto e que dou toda a minha energia nas 24 horas do dia, os 365 dias do ano, tentando ao máximo e fazendo aqui a conjugação com o que também já foi falado nos painéis anteriores. É muito importante estarmos equilibrados connosco próprios. Acho que isso é determinante. E conciliarmos da melhor forma possível a nossa componente profissional com a nossa componente pessoal e a nossa componente também familiar. Estes três pilares fazem cada um de nós a ter uma mente sã e termos melhor capacidade para o desempenho das nossas funções. Acho que o segredo é este e todos os que estão aqui nesta sala certamente já sabem que é este o segredo. Quem tem o segredo bem guardado, até da longevidade do bom aspecto, forma física, impecável, Jardim Gonçalves, o prazer em tê-lo aqui por perto. O que é que recorda dos seus momentos de liderança, agora que já está um bocadinho mais afastado, mas ainda tem os seus momentos as suas adversidades, imagino, mas durante estes anos, como é que quis deixar um legado de liderança? Qual foi o seu objetivo? Muito obrigado pelo convite. Realmente os gêmeos Mira são muito convincentes, não é? E, portanto, eu não sabia muito bem o que dizer, nem sabia o que queriam que eu dissesse. Mas ele disse, vá, esteja. O primeiro painel, eu vou responder ao tema, o primeiro painel inspirou-me, porque em determinado momento, há mais de 20 anos, eu tenho uma sobrinha médica que me telefonou da Madeira e disse, vai haver aqui um congresso de psiquiatras e o doutor tal precisava ter o telefone do tio
para convidá-lo para vir a um congresso, para falar com ele. E eu disse, mas não me vejo, fala psiquiatras, mas porquê? Sabe, os psiquiatras têm não sei se está aqui algum, têm grandes apoios de laboratórios e não sei o quê, não é? E, portanto, este ano resolveram fazer na Madeira um congresso e há um júri, há uma mesa, um painel, e, portanto, ele gostava muito que o tio viesse. O tio, veja lá, ele é psiquiatra, quer dizer, a minha sobrinha disse. E ele telefonou-me. E eu disse, mas eu não me vejo a falar, a dizer qualquer coisa aos psiquiatras. E ele disse uma coisa fantástica, o médico. Disse, antes de eles entrarem no nosso consultório, passam pelos senhores. E realmente isto é a base, não é? Realmente, a maneira como as empresas tratam os seus colaboradores, como os envolvem ou não os envolvem, como os põem a conjugar, aliás, uma equipa de futebol, que é aquilo que tu mais vejo, quando entram em campo, a coesão é total. Quer dizer, o problema de uma empresa é ter a coesão total em relação a determinado objetivo. Mas só existe essa coesão se realmente conhecerem. E quando este médico me diz, passam pelos senhores antes de vir a nós, ele tocou num tema que eu tratava sistematicamente no acolhimento dos colaboradores e nas reuniões de alta direção. Estão aqui algumas pessoas, enfim, muito gentilmente me deram uma palavra, passaram pelo banco e sabem que isto é realmente assim. É o problema da tirania. Quer dizer, as pessoas são, muitas vezes, as lideranças, os líderes, os chamados, entre aspas, gestores, pensam que conseguem os seus objetivos com todo um processo de tirania. E uma das coisas que eu tinha realmente por onde eu passei, aprendi muito com a guerra, portanto, em 61, em que realmente a coesão aí não se discute, mas depois em todos os trabalhos que eu tive, estaleiro, Porto Leixões, e depois vida de ensino na faculdade, e depois banca, é que realmente se as pessoas souberem os objetivos últimos para quem trabalham e qual é o objetivo último, mais detalhadamente ou menos detalhadamente, não interessa, mas se souberem, colaboram realmente com toda a solidariedade. E vê-se que realmente, sabem muito mais que eu, quando a equipa entrou no banco, ninguém olha para o lado, ninguém pensa em si, toda a gente pensa no resultado da equipa. E é isso que eu procurei, foi isso que eu procurei sempre, ainda hoje, estou aqui duas pessoas que me vêm quase todos os dias, é que realmente as pessoas percebam o fim último que se pretende. O fim último. O velho Cupertino Miranda, agora eu já pertenço também ao velho, mas o velho Cupertino Miranda, fundador e presidente do Atlântico, ele dizia que quem atende ao telefone, quem abre a porta ao cliente, se não sabe o propósito último, a estratégia última da empresa, não acolhe bem. Havia 3 ou 4 coisas muito simples que, não sei, quando eu tiver que acabar, diga. Tem que acabar. Acabo já. Primeiro de tudo, o primado da relação com o cliente. Realmente, nós vivemos do cliente. Toda a informática, toda a operativa, todo o bom espaço, não é cenário. Quer dizer, o problema é realmente o cliente ter a percepção de que a pessoa está a falar com ele e está a falar com ele, vai falar 10 minutos, mas tem o tempo todo. Não ter pressa. Pois ter perfeitamente a ideia de que quando o banco nasce, por exemplo, no caso do BCP, tinha muito capital, mais do dobro do que era preciso, mas não podia ter uma grande expansão. Portanto, fomos a um nicho de mercado que uma família de Cascais podia ter a conta em Lisboa. Pois a informática que lhe permitia, através do terminal e de um único interruptor, dar todos os serviços. Bem, etc.
e vender, portanto, todas as espécies de produtos financeiros. Hoje avança-se para a digitalização, que é fundamental, teme-se a inteligência artificial, não vale a pena ter medo, porque tudo passará pela pessoa. A pessoa não é substituída por nenhum meio, nenhuma tecnologia. O que é preciso é não quebrar a relação. E hoje sente-se que a nível de sistema de relação, seja desportivo, seja financeiro, seja industrial, né? Não pode deixar de haver uma relação interna e uma relação posterior. Se se quebra a relação, se se pensa que vão para as máquinas, trabalhem, têm os produtos, entramos realmente numa minimização da pessoa. E a pessoa não gosta de ser mínima. Miguel Ribeiro Ferreira, obrigado. Eu olho para si e lembro-me sempre do Shark Tank, como investidor, olheiro. Quando olha para investimentos, enquanto empresário, enquanto investidor, olha para o potencial desse negócio, dessa equipa, ou é importante também perceber quem é que a lidera, quem é que está por detrás de toda essa dinâmica? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos irmãos Mira. É uma honra estar aqui, pessoalmente consigo. Foi um mentor, um grande exemplo que eu tive desde pequeno e que sempre o admirei muito. Eu acho que qualquer empresa, qualquer instituição, quem não tiver a noção que 99,9% são as pessoas que fazem acontecer o negócio, a empresa, o que for, está completamente errado. Não são números, os números são uma consequência do que uma equipa faz. E se pomos os números à frente da equipa, tem os dias contados. O gerir pela tirania, pelo esforço, pela obrigação, está a acabar. E, portanto, são poucos os exemplos que ainda funcionam e, graças a Deus, vê-se que os ambientes nas empresas estão a mudar e cada vez mais para as pessoas. Eu, quando faço um investimento, eu prefiro um mau investimento com boas pessoas do que mais pessoas com bons investimentos, porque prefiro ter uma boa equipa que sei que se a coisa corre mal, a boa equipa imediatamente dá a volta e consegue ultrapassar as dificuldades. Mas falando do nosso assunto... Mas o sucesso da equipa depende do quê? O sucesso da equipa depende, primeiro depende da própria pessoa, né? Nem todos somos bons, nem todos somos... E para isso precisamos de boa liderança. Acho que todos temos o potencial para fazer determinada coisa. Não temos que todos ser iguais, nem somos todos iguais, nem pensar, graças a Deus. E, portanto, eu acho que é importante um bom líder saber o que é que cada um dos elementos consegue e deve fazer e pô-lo a fazer aquilo que ele gosta. Na gestão das expectativas que estamos a falar, aqui está completamente ligado a isto, porque se nós precisamos de uma pessoa que idealiza vender na produção, ele vai ser infeliz. E o contrário é a mesma coisa. Se tivermos um engenheiro a vender, o engenheiro não vai ser feliz, não vai acordar todos os dias aflito. E, portanto, eu acho que a gestão da expectativa, a liderança é fundamental. Ter um bom líder faz uma boa equipa. E a boa equipa faz um bom líder. E, portanto, eu acho que aqui é a questão. Pois a parte da gestão das expectativas, eu acho que hoje em dia é fundamental gerirmos a resiliência, que é uma coisa que se fala pouco e que ainda não está, porque hoje em dia toda a gente, eu vejo isto no colégio dos meus filhos, toda a gente recebe medalhas, toda a gente tem quer dizer, não há, nós educamos sem frustração, sem perca, sem este novo formato, para que eu sou bastante contra, portanto se calhar crucificam-me aqui também, mas eu acho que o perder, o ser resiliente, o aprender é fundamental e para a formação para a vida, porque quando gerimos expectativas na vida, a vida corre mal a toda a gente sempre. Se corresse sempre bem, é para quem disser que corre sempre bem é mentiroso, não tenho nada das dúvidas. Portanto, não há uma vida que corra perfeitamente e sempre bem, tudo impecável, tudo maravilhoso, tudo cheio de coraçõezinhos cor-de-rosas e que é tudo é mentira. E, portanto, nós temos que desde pequenos formar as pessoas para serem resilientes, para aprenderem a gerir as frustrações que têm. Porque muitas vezes nós nem sabemos o que é que queremos da vida, estamos a começar e as frustrações e as expectativas que temos não são... não as realizamos e, portanto, dá frustração, dá pressões, dá problemas, dá mau desempenho. Mas pronto, isto para concluir, eu acho que comecem a olhar para as pessoas são tudo na vida, não há qualquer tipo de dúvida. É isto. Muito obrigado.
Francisco Gurjão, lidera uma empresa que é multidisciplinar, tem várias dimensões. Como é que se gerem os objetivos diferentes com uma única liderança? Ou as lideranças têm que se dividir, tem que haver desempenhos diferentes a vários níveis numa empresa? Antes de mais, agradecer aqui também aos irmãos Mira. Quando nós falamos de liderança, falamos de energia. Nunca conheci dois irmãos com tanta energia. Por isso, acho que temos que todos, como líderes, ter muita energia. E também queria agradecer ao Miguel, porque já fui promovido, porque de repente virei CEO da CUF e não sou CEO da CUF. Sou administrador de um cluster de hospitais, que são 8 hospitais, do qual Cascais e o Hospital CUF Tejo, que são várias. E já giro a volta de 6 mil pessoas, já é uma dimensão. A CUF tem 13 mil profissionais. Agradecer aos irmãos Mira. Obrigado, irmãos Mira. O CEO que não ouça, mas pronto. De qualquer maneira, a sua pergunta é... Óbvio que isto é muito multidisciplinar. Nós temos médicos, enfermeiros, gestores, administrativos, auxiliares de limpeza, seguranças. Nós temos um hospital, por exemplo, o caso do CUF Tejo, gera 3 mil pessoas, temos equipas muito grandes, não é? Por isso é tudo com lideranças, não é? O que eu tento transmitir um bocadinho é liderar é servir. E liderar é estar ao pé das pessoas. E hoje em dia tento dedicar grande parte do meu tempo à volta das minhas pessoas. Perceber os problemas delas, perceber se eles estão com problemas com a família, se têm problemas fora do trabalho, tentar motivá-los neste sentido. Então não é? É mais liderança de recursos humanos do que gestão propriamente. É muito liderança de pessoas. Existe muito agora o conceito de liderança coaching, e eu tento passar isto para baixo, que os líderes têm que ser coachings, têm que ser coaching dos próprios serviços, porque liderar, por exemplo, enfermagem, estava a bastonária da ordem de enfermagem, é uma especialidade muito difícil, porque gerem turnos, trabalham à noite, trabalham por turnos, ou seja, há aqui uma motivação, não só financeira, do ordenado, mas tem que haver uma motivação muito grande e as pessoas têm que estar felizes a trabalhar. Fundamental as pessoas estarem felizes a trabalhar, porque senão são infelizes, porque nós trabalhamos quase 70% do nosso tempo, estamos a trabalhar, se não somos felizes, somos infelizes, basicamente. Por isso acho que esse é o grande tema. Óbvio que os objetivos são definidos de cima para baixo, todos com grande detalhe e muito ligado às pessoas. A CUF tem virado muito este papel de focar na satisfação das pessoas, focar na satisfação dos clientes. Nós trabalhamos para o doente, não é? O doente tem que estar satisfeito. E há um lema aqui que é: o que for melhor para o doente é melhor para a CUF, independentemente do que for. E todos temos que estar alinhados nisto. Óbvio que dentro temos todos incutir os valores da empresa, o valor do respeito humano, a dignidade da pessoa, a competência, a inovação. Estes valores têm que estar intrínsecos em todos os colaboradores da CUF. Fundamental. E a partir daí desenvolvendo as pessoas uma a uma e tentando pôr as melhores pessoas à frente das várias equipas, mas nós temos chefes de enfermagem ou diretores clínicos que gerem 50, 60 pessoas. É muito complicado acompanhar 50 pessoas num hospital tão grande, não é? Pronto. Mas isto é sempre uma luta dia a dia e depois, mesmo que até com sindicatos e outras coisas que existem, mas é complicado, mas no fundo, para mim, o que eu digo é estar ao pé das pessoas e acompanhar as pessoas a atingir os objetivos. Obrigado. Pedro, quando a gerir a sua equipa, quando está a treinar, quando está a criar objetivos, falo só com o intuito de criar uma dinâmica na equipa ou tem preocupações que vão além disso? Ou seja, há adeptos, há uma administração, há objetivos que têm que ser cumpridos. O que é que está na mente de um treinador em alto nível? Uma primeira fase é a história e a cultura do clube. Normalmente aí é definido pelo líder máximo aquilo que são os objetivos principais. Aqui vamos um bocadinho ao que é a gestão de expectativas. Eu gostaria de revelar 3 pontos. Uma é a gestão individual e que há aqui uma gestão de expectativas, onde nós, no fundo, como treinadores, temos um contrato psicológico com o jogador, de forma a que
seja atingido, temos uma expectativa para atingir uma determinada performance ou um determinado objetivo, e normalmente não quer dizer que ela seja idêntica para cada um deles individualmente, elas são muito diferentes, mas existe este compromisso com o jogador individualmente. E depois também aqui é a gestão coletiva. A gestão coletiva que, forçosamente, em termos comunicativos, pode não ser a mesma posterior. Poderemos ter um discurso interno virado para um objetivo muito bem definido e que, posterior, por interesses momentâneos e por estratégia, não queremos que essa comunicação seja definida a posterior, é diferente. E isso é abordado com a equipa? É delineado claramente. Com todos? Nós falamos aqui na liderança, a verdade, a assertividade, um treinador presente constantemente é importante, o entusiasmo do treinador, mas este é de facto um lado em que todos os atletas no mundo, eu estou a falar da minha realidade e do que é o meu trabalho, toda a gente, individualmente e coletivamente, sabe qual é a sua posição e o que é que eu espero deles durante a época. E como é que se gerem as ovelhas negras no meio do plantel? Como tudo. Por vezes não se consegue e tem que se afastar, há outros momentos que se consegue. E por vezes também há grupos que conseguem ter sucesso em tempos de conflitos, curiosamente. Há treinadores que também têm sucesso quando têm uma gestão de muita distância, deixam todas as grandes decisões, muitos momentos passam por seus adjuntos, para a estrutura que está por trás, e também tem sucesso. Acredito que não seja por muito tempo, ou que seja momentâneo, mas também há casos nesse sentido. E, portanto, acredito que o treinador tem que estar continuadamente presente, tem de perceber os seus jogadores. Não só, o futebol está a mudar cada vez mais, um treinador de futebol também tem que ter conhecimento. No dia em que um jogador meu me faça uma questão, eu não estiver preparado para aquilo que ele me está a fazer, eu vou ter problemas no grupo de trabalho, isso é claro. Eu tenho que ter conhecimento. E para terminar, as equipas de futebol cada vez são maiores. Nós vamos ter treinadores de pontas de lança, treinadores do meio campo, da defesa, vamos ter personal coach com mais influência nas equipas, nutricionistas, fisioterapeutas, e aqui o treinador tem que ter conhecimento, não na sua globalidade, porque neste caso tem que gerir, de facto, é um gestor de recursos humanos, mas em muitos momentos tem que ter, de facto, conhecimentos mínimos para que consiga pôr a máquina a trabalhar. Sónia, na política a liderança implica também algum improviso, porque a realidade é dinâmica, os interesses são dinâmicos, mudam constantemente e é preciso ter algum jogo de cintura. Como é que isso se faz? Com seriedade, em primeiro lugar, com objetividade e sempre com a capacidade, isto cada um depois faz, eu estou a dizer aquilo pelo qual me pauto. Pela verdade. Também gera por SMS e por WhatsApp ou não? Com cuidado. Faço mais gestão da minha equipa por SMS, mas no sentido de partilhar boas práticas, de dar algumas orientações diárias, isso toda a gente hoje em dia creio que faz. Mas gosto mais do trabalho olhos nos olhos, gosto mais da presença, é a forma com que demonstramos a nossa capacidade de ter esse jogo de cintura, há que o ter. Mudar os objetivos, mudar a estratégia. Não é só na política que é preciso o jogo de cintura. No desporto também é preciso ter jogo de cintura. Nas empresas também é preciso ter jogo de cintura. Se calhar habituámos-nos a dizer que na política é que é preciso de ter um grande jogo de cintura. Em todo o lado é necessário tê-lo. Como é necessário, sobretudo, e mais uma vez eu faço a retrospectiva dos 2 painéis anteriores, é preciso termos valores e é preciso estarmos constantemente a olharmos para aquilo que foram as nossas bases. E as bases são aquelas que nos deram em casa, que nós tentamos hoje em dia partilhar com os nossos filhos, quem tem, e quem não tem, um pouco daquilo que é a nossa essência, também no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, tem muito da nossa essência, daquilo com que nós acreditamos que é a forma de fazer melhor e de fazer acontecer. A política é uma arte
igual a tantas outras, e eu vejo ou encaro-a como a arte de fazer o bem. Espero que nesta sala outros possam partilhar desta mesma opinião. Jorge Jardim Gonçalves, olhando na retrospectiva, houve momentos em que duvidasse da sua própria liderança, da sua capacidade de liderar? Não. Eu estive sempre Só bem. um bocadinho o microfone. Aqui mais perto. Felizmente, vivi sempre muito tranquilo, nas situações mais diversas. Talvez aquela mais crítica, mas foi muito serena, foi a guerra. Quer dizer, uma guerra é sempre algo que não se quer, que não se estima, mas para mim foi uma grande escola, porque exatamente a coesão é total. Quer dizer, a equipe está feita. Quer dizer, e se houver uma motivação interior que justifique porquê, as coisas funcionam muito tranquilamente. Eu procurei sempre que dentro das casas por onde eu passo, mas sobretudo a última, onde estive 20 anos, não houvesse mistério, não houvesse dúvidas sobre aquilo que estava a acontecer. As pessoas sabiam quais eram os objetivos, quais eram os trabalhos. E as pessoas não podiam estar contra alguma dificuldade eu tive, mas as pessoas não poderiam estar na mesma função mais de 3 anos. Era um ano para aprender, era um ano para dar performance e outro ano para preparar-se para outro lugar. A hierarquia intermédia, nos diferentes, não gostavam, mas depois, quando se tratava deles, gostavam. A motivação interior, a motivação intrínseca, estou a fazer alguma coisa que eu ainda não sei fazer, é essa que anima a pessoa, que acrescenta. Não é pela remuneração, não é pelo estatuto, não é por nada, é porque motiva a saber mais. Quando a pessoa já está a fazer a rotina, tem de dar o salto, tem de sair, fazer uma coisa diferente, uma coisa que ele não sabe fazer muito bem, mas que vai acabar por fazer muito bem. Daí a rotação. Dentro do banco eram 3 anos, mais de 3 anos a pessoa tinha que mudar de situação. Para isso não havia direção de pessoal, porque eu considero sempre que uma direção de pessoal, eu acabo rápido. Uma direção de pessoal é sempre ou fonte de poder ou fonte de contrapoder, portanto não havia, com 20 mil pessoas, não havia direção de pessoal, havia um departamento administrativo para processar as remunerações e o diretor pessoal era o diretor hierárquico em cada momento. E os comitês de pessoal passavam as fotografias das pessoas, analisavam-se aos 20 cada vez, ponderava-se, falava-se dos problemas pessoais. Eu procurava ter as melhores condições para que em qualquer momento o colaborador pudesse ir à piscina, pudesse fazer desporto, etc. Não era depois das horas de trabalho, era durante as horas de trabalho. Quando ele precisava de fazer alguma coisa, quer dizer, ele ia, jogava ténis, nadava, fazia ginástica, etc. Em qualquer momento era responsável pelo seu trabalho, comunicava aos seus colegas que ia estar ausente 3/4 de hora, não sei o quê, e saíam e faziam o seu desporto. O desporto, quer dizer, agora as pessoas quase são só surfistas, só jovens, tá. Não, o desporto e a leitura têm de ser algo que se mistura com a nossa vida, com a nossa família, etc. A leitura, animem a ler. É uma grande ginástica, faz muito bem, saúde mental. Ler coisas que não são propriamente das nossas tarefas imediatas. Francisco, e como é que se motivam assim as equipas? De que forma é que se cria esta motivação para se autossuperarem? Primeiro, eu não disse, eu gostava só de dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado. Tinha que dizer. E também gostava de só dar aqui só uma nota. É uma honra estar ao lado deste senhor que está aqui ao meu lado, que é um grande amigo meu e talvez o maior líder que eu conheço, na essência da palavra de líder. Desde que éramos miúdos com 14 anos, ele liderava sempre. Nunca me deixou liderar nada, que é uma coisa que me irrita. Por isso é que eu guardei a última pergunta para ele. Somos amigos, irmãos e eu tiro muito da energia dele para aplicar na minha vida profissional. Por isso é um exemplo e é uma sorte termos ele aqui. Não é fácil, nada motivar, depende. Agora, há aqui dois temas. Primeiro, a gestão. Os gestores, na nova geração de gestores, estão sempre muito irrequietos. Isto é tudo muito rápido. Eles não têm paciência para esperar. E nós temos de estar, o nosso desafio é mudar o chip.
mudar o chip de estar mais próximos deles, gerimos as expectativas. Hoje em dia, a CUF, como é uma empresa familiarmente responsável, a partir das 6 da tarde não entra um e-mail. Até me faz confusão, que eu já estou lá há 17 anos, faço assim no telemóvel e não entra um e-mail. Olha, ok, vou ver uma série. Pronto, mas é impressionante, hein? Não entra um e-mail. E nós metemos este chip há 2 anos, ganhámos o selo de empresa... Mas é um chip virtual, não é? É um chip de cumprir regras. Está mesmo bloqueio. Cumprir regras. Na holding, a partir das 7 horas, aquilo começa a fechar a luz. Eu não estou na holding, estou num hospital, mas para perceber, as pessoas têm que ter equilíbrio na vida entre a família e o trabalho, poder fazer desporto. Nós tentamos imensas coisas, torneios de pádel, torneios de futebol, imensas dinâmicas, formações, lideranças, team building. Estamos sempre com esta, um grupo tão grande, tem muita energia. Mas é muito nisto, é próximo das pessoas, team buildings com as equipas, puxar por elas, elas também festejar. O Miguel disse outro dia aqui num podcast muito engraçado que eu ouvi, que talvez já estou a aprender com ele, que é: nós temos que festejar com as equipas as pequenas vitórias e todas as vitórias. Eu, pelo menos, como gosto de festejar, festejo muito com as equipas as vitórias. E qualquer vitória, eu até disse, olha, se nós conseguimos faturar mais que as descobertas ou mais que não sei o quê, vamos todos almoçar. E vamos todos almoçar. Temos que festejar as vitórias. E temos muito este mindset, eu acho que é muito importante estar próximo das equipas e para motivá-las. E para terminar, Miguel, quando um líder falha, como é que se faz? Como é que se gera isso? Porque a equipa pode estar a funcionar bem, pode estar com mindset, não é? A fazer o seu papel e de repente o líder erra. Pois é complicado. Claro que é complicado, não se pode dizer que não seja complicado. Eu acho que o líder é uma pessoa exatamente como outra. Eu acho que depende, o posicionamento que o líder tem pode cair mais alto ou mais baixo. Eu disse, quando a pessoa sobe muito e quando o ego é muito alto, quanto maior é a subida, maior é a queda também, não é? E, portanto, eu acho que a inteligência de um líder deve ser ter a humildade e, como diz o Francisco muito bem, servir para que as expectativas não sejam, ou a dependência não seja do líder. O líder tem que ser mais um que está e que deixa trabalhar. Não pode ser o Almighty God, que é a pessoa que, quando falha, para tudo, porque senão não é um bom líder. Portanto, eu acho que é importante. Porque essa gestão do ego é muito difícil, às vezes. Fundamental, não é? Fundamental. O poder permite-se a criar... Eu acho que há muitos, e nós temos muitos exemplos na sociedade, de falta ou excesso de ego em muitas posições políticas, empresariais, onde as pessoas não sabem que chegou a altura de sair e fizeram um trabalho excelente e depois a curva é descendente e vê-se perfeitamente, vê-se onde chegam e como acabam. E realmente é preciso também ter muita capacidade, muito sangue frio. Eu acho que estamos aqui ao lado de um líder que saiu no momento certo, na altura certa, foi um dos grandes banqueiros portugueses e que saiu, ninguém deu por ele a sair, mas saiu impecavelmente. E que é um bom exemplo de um líder sair porque sabe que tem que sair, já chegou o momento dele. E há outros que vêm atrás e que são melhores do que eu, e que são melhores e que vão fazer melhor e que os tempos mudaram mas é complicado, não é? O ego é uma coisa de gerir fundamental, não é? Eu faço uma coisa fundamental, que é um exercício que eu acho que muita gente faz hoje em dia, para além de rezar todos os dias, eu acho que é muito importante o mindfulness e o power of now, a pessoa ter a consciência do que o futuro e o passado não afetarem as nossas decisões do dia, do agora. E agora, neste momento, estou aqui convosco e não estou a pensar nos e-mails que estou a receber, nos WhatsApps, na quantidade de coisas que tenho na cabeça, e a pessoa ter esse exercício de saber estar no momento certo, à altura certa, trabalhar isso, não é? E, portanto, essa meditação que é fundamental, e queria acabar com isso, porque eu acho que é a pessoa de trabalhar-se a si própria, fortificar-se a si própria, e não ser afetada pelo que os outros acham, as expectativas dos outros. O trabalho interior eu acho que é fundamental e que é o que nos dá a estabilidade emocional para aguentarmos e para tentarmos tomar as melhores decisões. Obrigado. Aprendi muito, obrigado a todos. Okay. Obrigado.